Shalom, meu amado, minha amada, Pastor David Tibo para mais uma devocional de 056. Chegando agora há pouco da caminhada, então tô meio suado, meio bagunçado, mas vamos lá. O importante é a palavra do Senhor para você meditar nessa manhã, ou nesse dia, nessa tarde, a hora que você for ouvir esse vídeo. Você já teve a sensação de pedir algo para o Senhor e ter como uma certeza de que Ele sequer ouviu, ou de que Ele não vai te atender, ou de que você às vezes não vou nem pedir porque se Deus ele não vai me dar isso porque isso é muito difícil para Ele fazer. Às vezes nós passamos por essas crises, essas dificuldades e, por incrível que pareça, dentro da nossa realidade humana isso se torna uma coisa muito normal. Não deveria ser, porque a nossa realidade ela pode até ser humana, mas a nossa verdade ela não é uma verdade humana, porque nós cremos que somos de outro lugar. Nós cremos que em um Deus que ele se manifesta de outras formas, um Deus que criou todas essas coisas, onde muitos colocam em questão, não acreditam, têm dúvida, mas nós temos a revelação pessoal de quem é Deus para nós, e por isso que nós servimos ao Senhor. Talvez se você ainda não serve a Deus, mas entende, fala, eu sou filho de Deus, Deus me criou. Às vezes o que você precisa é ter uma revelação pessoal de quem Ele é para você. Quando você entender que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, o único mediador do nosso relacionamento com Deus, que se não fosse pelo sacrifício dele, nós não poderíamos nos chegar a Deus. Quando você entender isso no seu coração, você vai perceber que nós somos muito mais próximos de um Deus que é muito mais real do que as pessoas andam dizendo por aí. Mas eu quero falar com você sobre exatamente essa questão dessa dúvida. Porque quando eu tenho a revelação pessoal, quando eu creio quem Deus é para mim, e quando eu entendo quem eu sou para Deus, eu começo a acreditar que Ele se preocupa com aquilo que eu peço, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu preciso. No livro de 1 João, no capítulo 5, no verso 14, vai dizer que essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando eu tenho a confiança, eu acredito, eu creio em Deus, ao ponto de entender que Ele enviou seu Filho para morrer por mim, para que eu pudesse voltar a ter um relacionamento novamente com Ele. Então eu passo a nutrir essa certeza de forma que eu entendo que tudo aquilo que eu pedi, que estiver segundo a vontade dEle, Ele vai fazer. Deus ele não vai fazer aquilo que não é segundo a vontade dEle. Imagina se você, de repente, se um filho seu, ou se você pede para o seu pai alguma coisa que vai te fazer mal. Seu pai não vai fazer, ou você não vai fazer isso para o seu filho. Mas é muito importante nós nutrirmos essa certeza, saber que se às vezes nós não recebemos algo de Deus, é porque às vezes aquilo não é segundo a vontade dele para nós naquele momento. No próximo versículo, no versículo 15, eu vou ler para você, que diz, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos o pedido que lhes temos feito. Então, se eu creio que Ele é Deus nesse sentido, nessa forma, se eu creio que Ele é um Deus que pode mudar aquilo que eu pedi, que pode mudar segundo aquilo que eu preciso, segundo aquilo que eu pedi em oração a Ele, então eu preciso começar a andar como quem crê. Eu preciso começar a ter passos de fé, porque se eu creio, eu ando segundo a minha fé, eu ando segundo aquilo que eu creio. Entenda que às vezes você pede e o fato de você não cumprir o próximo versículo, não começar a colocar em prática segundo aquele que já te ouviu, segundo aquilo que você entende que ele já vai fazer, pode às vezes impedir você de ver que Deus está fazendo e às vezes a bênção passar diante de você e você não tocá-la e nem recebê-la. Entenda que se você consegue trazer isso para o seu coração, o seu destino, a sua vida, o seu dia vai mudar. Entenda que segundo a vontade dele, aquilo que você pedir, tenha a certeza que ele vai fazer para você. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Deus abençoe sua vida. Tenha um dia de bênção. Shalom.